Oi, pessoal, boa tarde. Vamos começar o nosso estudo aqui sobre equilíbrio químico. Vou compartilhar uma tela aqui, onde eu vou explicar para vocês algumas coisas importantes, ok? Você sabe que nós já estudamos sobre isso aqui, já falamos sobre esse tema, que é equilíbrio químico, né? Só vou riscar aqui para você lembrar, equilíbrio químico. Quando é que eu tenho equilíbrio químico? Quando a reação tem primeira coisa, que a reação é reversível, né? Reação reversível é essa aqui, ó. Então, tem aqui uma reação hipotética, A está reagindo com B e formando C e D, né? Deixa eu pegar aqui uma ponteira aqui, ó. Então, A está reagindo com B e formando C e D. Na reação que a gente chama de reação direta, né? A reação inversa, o C reage com D e forma AB. Então, essa reação, ela vai e volta. Então, toda reação que tem essa característica, então eu vou chamar isso aqui de, essa setinha aqui eu vou chamar de D, reação direta. Essa setinha aqui eu vou chamar de I, né? De I, que é a reação inversa. Isso nós já estudamos. Quando a velocidade da reação direta iguala a reação inversa, nesse caso aqui, o que a gente deduz? Que a reação atingiu o equilíbrio químico. Equilíbrio químico, né? Então, aqui eu tenho, não sei se vocês estão vendo, acho que está vendo, né? Aqui eu tenho KC, C sobre D, A sobre B. Então, eu tenho a constante desse equilíbrio aqui, ó. Tá? KC ou KP. KP é quando fala pressão, mas é a mesma coisa. Aqui quando for gasoso e aqui quando for líquido aquoso. O gasoso também. Né? A constante de equilíbrio, ela calcula o quê? Quanto de produto que eu tenho em relação a reagente. Se você olhar aqui, tá produto no numerador e reagente no denominador. Então, me dá uma ideia de que esse K, que a gente chama de... Opa, peraí, tá? Meio ruim aqui, né? Esse K significa o quê? Constante. Essa constante, ela pode ser maior do que 1, quando o reagente é menor do que produto, né? E pode ser menor do que 1. Zero não, tá, gente? Nunca vai ser zero. Então, vai ser maior que 1, menor que 1. Raramente ela dá igual a 1. Muito raramente. Tem. É possível, tá? Então, a constante, ela pode ser maior que 1 ou menor que 1. Quando a constante dá 0, alguma coisa, o que eu vou deduzir? Se deu 0,5, porque o denominador deu 1, por exemplo, e o numerador, que é o reagente, desculpa, o numerador deu 1 e o denominador, que é reagente, deu 2. Quanto que é 1 dividido por 2? 0,5. Está vendo que ficou menor que 1? Nesse caso, eu tenho menos produto mais reagente no equilíbrio. Certo? Então, é fácil de você deduzir isso. Ok? Já estudamos essa parte, mas eu estou só repetindo para a gente entender agora a próxima etapa. Beleza? Agora, pode acontecer o quê? Que essa reação em equilíbrio, ela sofreu uma perturbação. O que é uma perturbação? A perturbação, eu vou perturbar o K. Esse K, momentaneamente, ele é quebrado, né? Então, essa perturbação, ela é externa. A perturbação que eu falo eu posso alterar a concentração de A, de B, eu posso alterar a concentração, CD também, eu posso alterar a temperatura, isso do sistema, eu posso alterar a pressão do sistema, isso depende de quem? Depende
do momento. Essa perturbação, eu vou perturbar essa reação em equilíbrio, eu vou quebrar o equilíbrio dela momentaneamente. Então, eu posso parar o equilíbrio? Posso, só que momentaneamente. Então, eu tenho aqui, vamos supor, vamos considerar aqui a produção de amônia. Está aqui a NH3, né? Falo muito isso aqui em momento aula presencial, falo muito isso aqui, ó. N2 mais H2 que dá NH3. É uma reação muito característica e fácil de o aluno entender o que está acontecendo. Então, esse equilíbrio aqui, ó, eu posso alterá-lo. Se eu alterar esse equilíbrio, o que acontece? Momentaneamente, o K, que a gente chama de constante de equilíbrio, ó, K, C, a nível de concentração, quem você pega aqui? Ó, você pega produto, que é o NH3, vamos lá, vamos montar aqui a expressão, ó, NH3 elevado ao quadrado, tá vendo? Você pega aqui o balanceamento aqui, ó, tá? Elevado ao quadrado. Embaixo você vai colocar o quê? Concentração molar do N2, ó, elevado a 1, nem preciso colocar, não vou colocar aqui, tá? Opa. Então, aqui elevado a 1, tá? Agora, concentração do H2 elevado a 3. Tá vendo que eu montei a expressão, ó? Tá montadinha aqui, ó, a expressão da constante de equilíbrio da produção da amônia. Agora, essa constante aqui, ó, ela pode ser perturbada? Pode. Então, são as três coisas que eu vou falar para vocês, que é pressão, temperatura e concentração. Então, é chamado de lei de Le Chatelier, em francês, tá? Esse francês, ele discutiu sobre isso, sobre a quebra da constante e o que isso altera, né? O que vai alterar. Então, quando nós estamos falando dessa matéria, você tem que entender exatamente isso. Quando é que eu posso perturbar a constante de equilíbrio? Quando é que eu posso perturbar o equilíbrio? É quando eu altero concentração, altero pressão, altero temperatura. Então, é isso que a gente vai discutir, vai debater, né? O que está alterando, né? O que vai alterar no processo? Como que vai ser isso? Ok? Então, a gente vai trabalhar no intuito de que vocês aprendam isso, tenham consciência do que está acontecendo. Olha aqui, o deslocamento de equilíbrio significa que as concentrações dos produtos e do reagente mudam. Então, quando você perturba o sistema, o que vai acontecer? Vai acontecer um desvio ou para o lado direito, no caso aqui, ó, para que lado que eu tenho reação? Lado direto e lado inverso. Então, eu posso, nessa hora que eu perturbo o sistema, ou vai haver um deslocamento no D ou no I. Então, a setinha vai apontar mais precisamente para cá ou mais precisamente para cá. O deslocamento não significa que a constante mudou, porque a constante, o K, né, o K vai ser o mesmo, mas naquele momento que você perturba, ele fica um pouquinho diferente. Mas só que aqui acontece, o próprio equilíbrio irá corrigir a perturbação que o equilíbrio sofreu do lado externo. Externo que eu falo é assim, ó, a reação está lá em equilíbrio bonitinho lá nos recipientes. Aí o que eu faço? Externamente, eu vou alterar a temperatura, eu vou alterar a pressão, eu vou injetar mais gás nitrogênio, gás hidrogênio, gás amônia, eu posso fazer isso. Aí eu posso alterar o equilíbrio. Mas, como o equilíbrio o nome já fala, é equilíbrio, tem ali uma certa velocidade de ida e volta, o que vai acontecer? Vai acontecer que a constante vai ficar igual. Por quê? Porque o próprio sistema corrige, certo? Há uma correção aí daquela perturbação. Ok? Então, essa primeira parte que a gente vai parar por aqui e daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte.